A lógica fuzzy, nela, a gente admite zonas, regiões de indefinição. Quer dizer, eu tenho um elemento, não é? Que está praticamente dentro ou praticamente fora, ou tem 70% de chance de estar dentro, 70% de chance de estar fora, contaminado, com uma doença e tudo. Não se trabalha com esse nível de certeza, não é? Essa lógica tem aplicações tecnológicas, aparelhos em que você, em vez de ligar só e ter a posição ligado, desligado, tem um monte de posições intermediárias, não é? Tá certo? E que está ligado, mas está devagarinho, né? Ou está com o máximo, né? Uma coisa assim, que se quantifica, se mede, mas que tem... O fuzzy aqui se refere a este enevoamento da fronteira. Eu acho que está dentro, acho que está fora, tem muita chance de estar dentro, mas tem um pouco de chance de estar fora ou vice-versa, não é? Isso também é lógica, isso também é matemática. Então, a ideia do binário como absoluto, né? Isso passa. Isso passa, e essa passagem do binário para a complexidade multivariada, né? Tendo como escala as duas oposições, porque arrebentar a boca do balão é sair de uma oposição e reconhecer que há pelo menos duas, mas é pelo menos duas. Porque assim que você enxerga duas, você já começa a ver outras também, né? Isso daí se dá tecnicamente, e aqui a Sônia teve um trabalho no mestrado da construção de valores na criança em que ela passou por isso, né? A ultrapassagem do binário para o multifário, para o multilema, né? Se dá por meio dos dilemas, né? Um dilema, o que é? É criar uma situação para a criança em que há o há e há o não há. Ora, se há o há e o não há, do ponto de vista da lógica aristotélica, se tudo se resolve no há ou no não há, na negação do há, ou é isso ou é aquilo, não há outra opção, né? Então eu tenho que escolher entre o há e o não há. Mas aí você cria para a criança uma situação em que ela nem gosta do há e nem gosta do não há. E agora, o que ela faz? Isso é um dilema, né? Um pai está com um filho doente, tem que ir à farmácia buscar um remédio, mas ele não tem dinheiro. O farmacêutico tem o remédio, mas diz, se pagar, leva, se não pagar, não leva. Aí o pai fica num dilema, eu invado essa porcaria aí, pego o remédio para o meu filho, mas eu sou do bem, isso aí é errado, não dá para fazer isso, né? Ou então, como eu sou do bem, eu não faço isso, mas aí meu filho se ferra, né? Meu filho morre. E agora, o que eu faço? Não é? Aí a criança começa a enfrentar a situação de que uma coisa, ou a negação da coisa, que do ponto de vista da lógica clássica esgota o mundo, não é? Quem não está comigo é meu inimigo. Esgota o mundo, isso é o pensamento infantil. Chega numa hora que você diz, não, isso não dá. Eu consegui ver outra possibilidade, essa daqui. Assim que você vislumbrar uma terceira possibilidade, vai aparecer alguém e vai dizer, não, é a negação dela que vale. E aí pronto, você já saiu de uma oposição para duas oposições, entrou no jogo. De 2 para 10 oposições é só ir vivendo, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Isso é um dilema. Eu não quero ser comido pelo bicho. Só que se eu fico, o bicho me come. Se eu corro, o bicho me pega e me come, então eu estou ferrado. Eu digo, não, tem uma terceira alternativa. Eu vou convencer o bicho a ser vegetariano. Eu confio na minha lábia, vou levar um trololó com o bicho e vou convencer o bicho de que é errado, né? O negócio é comer vegetal, que comer vegetal garante uma vida vegetativa. E isso não é um bom argumento, né? Bom, mas eu vou convencer o bicho de que... Aí, na hora que eu digo isso, alguém diz, você está louco, o bicho não vai entrar nessa, não sei o quê. Tem a posição B e a posição não B. Mas eu já comecei a conversar sobre o assunto, não é? Porque o dilema é uma contradição aparente.
Seria uma contradição se o há e o não há realmente esgotassem a realidade, né? Ou há ou não há. Mas como é que eu saio de um dilema? É mostrando que é aparente essa contradição, né? Que na verdade existe uma terceira possibilidade, não é? Entre o há e o não há, existe o suposto não há, existe uma outra possibilidade e a negação dela, e aí eu começo a me movimentar nesse terreno, né? Pois não. A impressão que eu tenho é que a partir da terceira possibilidade, parecem ser possibilidades e não certezas. Sim, mas mesmo essa, Samuel, mesmo essa inicial, que parecia uma certeza, é uma possibilidade. É que, por exemplo, no exemplo que o senhor deu, se morrer o bicho pega, se ficar o bicho come. Uma das duas coisas vai acontecer. Se não acontece essa, acontece a outra. Mas quando você vai tentar convencer o bicho, é uma possibilidade. Vou tentar fazer isso, se eu consigo... Então, você está desmontando, Samuel, a ideia de que ou eu fico ou eu corro. Não é? E se fico, o bicho pega, ou se corro, o bicho come. Eu digo, existe uma outra possibilidade, eu ficar, mas eu conversar. Não é? Eu estou desmontando um dilema, não se sai de um dilema escolhendo um dos lados. Não tem saída escolhendo um dos lados. Sai-se de um dilema desmontando a aparente contradição, mostrando que são duas posições, mas que não esgotam a realidade. É porque se um lado for melhor que o outro, não é um dilema, né? Já tá, é uma questão de ignorância você não escolher o lado certo, né? Se um lado for decididamente melhor que o outro. É um engano, é uma questão de saber, não saber, né? Mas o interessante nas questões lógicas que envolvem dilemas é que realmente a coisa é colocada de uma maneira que ou vai ou racha, né? Gente, numa conversa de adultos, você pensar assim, quem não está comigo é meu inimigo, está contra mim, é infantilizar a discussão. E infantilizar a discussão não é xingamento, é dizer, você está pensando que nem criança pensa. Herói, bandido, bruxa, fada, não é? Então isso é bom para começar, mas abre o olho, meu. Vê, ó, tem isso, tem aquilo, aí você está começando a pensar grande, não é? Agora, até onde vai isso? Aí é que entra a questão ética, nós estamos na antessala. Porque na vida, a vida não é um conto de fada, a vida não é matemática. Na vida, o certo e o errado passeiam de mãos dadas. Não é? Estamos andando aí de mão dada. Uma história boa, você lê assim, você leva um tempão para decidir de que lado você está, pô. Quando decide, né? Fui assistir Malévola outro dia, torci por ela o tempo todo. Falei, mas ela era para ser do mal, mas eu gostei dela. Ela é gente fina, eu gostei, né? E vai assim, Deu a Louca no Chapeuzinho é um filme que devia ser proibido para criança. Filme só para adulto. Criança proibido. Por quê? Uma vovó sacana e um lobo mau bonzinho faz mal para a cabeça da criança. Vovó não é para ser daquele jeito e o lobo mau não é para ser bonzinho daquele jeito, né? Subverte tudo, então é divertido, justamente por causa da inversão, né? É divertido, mas é para quem já conhece a história e tudo, é para adulto, né? Não é para criança, né? Então a história começa simples, essa é a narrativa binária, né? Agora, as parábolas, né, as fábulas e tudo, tem uma moral da história, né? Agora, na construção de valores, a gente recorre a essas histórias, mas não há chance dessas histórias funcionarem, não há chance, se cada história tiver uma moral. A moral da... artigo definido, a moral da história. Não há chance de funcionar. Você virou um chato de galocha, né? Você usa essas histórias até hoje, né? E a gente vive até agora, por exemplo, nos últimos meses, um boom assim do renascimento assim do Pequeno Príncipe, não é? Tem edições múltiplas. Tudo que a editora está fazendo uma edição do Pequeno Príncipe, porque fez 70 anos que o Exupéry faleceu, e aí liberou geral, ninguém tem mais que pagar direito autoral para ninguém, né?
a obra cai em domínio público. Então, cada editora está fazendo uma edição e tudo, né? E é uma história rica, muito rica, porque dá para ser interpretada de 1000 formas. Se houver só uma moral da história, logo, logo alguém vai dizer, para que a história? Basta a moral da história. Cria uma lei obrigando a moral da história e nasceu a intolerância. Não é? Então, cada história tem que ter uma moral para cada pessoa. Mas eu assisto a um filme, vejo uma coisa, assiste, vê outra coisa, não é? Cada um assiste, vê uma coisa diferente e é isso mesmo. E a confiança que fica no significado, o significado é o logos dessas visões parciais, né? Uma lógica para essas visões parciais. A gente confia que dá para conversar. Eu vi uma coisa, da ouvi outra, mas a gente vai conversar sobre isso. Não é? Não é que a moral para ela é exatamente a moral para mim. Né? A frase da Marisa sobre isso é interessante. A Marisa, a esposa dele, fala que sai do filme sempre querendo saber que filme que ele viu. Mas conversar... Então, conversar porque certamente um vê um, outro vê outro, não é? E isso que é o legal. Professor, Oi. nessa construção de narrativas, existe uma alternância entre esse multidilemas, esse dilema binário? Existe esse processo? Ou uma vez que você alcança uma perspectiva de multidilema, você não tem como regredir uma perspectiva binária? Olha, Douglas, o grande desafio é você não exagerar na complexidade, no multi aí variado. Não, quer dizer, não é que se eu buscar 30 oposições diferentes, a minha história vai ser mais real. Não é isso. O grande desafio é você, com poucas oposições, você amarrar o significado, né? O cenário para construir o significado. Né? Quer dizer, histórias simples, que parecem binárias e que se abrem a múltiplas interpretações, esse é o desafio. Né? Eu preciso, por conta de um exemplo, até ali com relação à política, porque por mais que algumas horas a gente entenda que os problemas de política são diversos, existe uma complexidade grande, mas em alguns momentos, algumas narrativas se colocam no dualismo, nessa questão de um lado ou outro lado. E aí, mesmo entendendo a complexidade de várias facetas, isso volta-se ao binário. Sabe o que acontece, Douglas? O binário é como se fosse uma coisa linear, assim, né? Linear. E a realidade, frequentemente, é uma curva, né? É uma coisa muito mais complexa. Agora, o tempo todo você vive localmente aproximando curvas por reta. Você retifica localmente. Qualquer curva pode ser uma curva doidona, mas se você está num local pequenininho, você trata como se fosse uma reta, não é? E tudo funciona muito bem. Então, raciocínios locais, você ser binário é quase que uma exigência de vida. Porque você ou vai ou racha, ou faz ou não faz, localmente. Você não pode ampliar isso e achar que a vida inteira é uma reta. Tá certo? Aí não funciona. Porque, por mais que naquele localzinho a aproximação seja boa, dá tempo ao tempo que você vai ver que a encrenca é maior. Não é? Mas aí você vai para o outro local e traça outra curva naquele outro local. Outra reta. Não é? A gente vive retificando, vive simplificando, retificando, condição de a gente sobreviver. Você tem que tomar decisões. Não é? As análises mais complexas deixam a gente cindidos, divididos. Você vê por um lado, por outro lado, e não sei o quê. Aí você fica divididaço. Mas se permanecer cindido, não funciona. Você tem que tomar decisões, ou você não está vivo. Tomar uma decisão é sair da cisão. E uma boa análise leva a gente à cisão, eu me divido e tudo, mas é isso, e vou em frente. Não é? Retifico. Mas eu fecho a questão aqui, retifico aqui, para abrir acolá. Porque se eu fechar de uma vez para sempre, eu vou sair pela tangente. Eu vou me afastar da realidade. Bom,
O Flanagan é um autor que a gente já fez referência aqui, e que esse espaço da construção do significado, ele organiza em 3 oposições, não é? Ele diz, já foi o tempo em que a oposição era ciência e religião. Ele diz, isso já era o Flanagan, né? Ele diz, a oposição hoje é ciência-arte, no sentido de, assim, a lógica, né? Ou a criação, assim, na arte, mas também tem a criação na ciência, então, e tem ciência na arte. A política e a tecnologia. A política e a tecnologia, a questão do que é bom. O bom no sentido da tecnologia, né, que vem da ciência, e o bom no sentido da política. E a questão religiosa hoje é uma questão mais, assim, de espiritualidade, né, e de valores aí. E aí, a Sônia, que está trabalhando com o Flanagan, né, está reformulando essas oposições, e a questão ética, por exemplo, está nessa oposição entre imanência e transcendência. Imanência quer dizer, tudo que existe é o que está aqui, eu pego e tudo, concreto, né? Ou há algo que transcende tudo isso, né? A ética é uma questão prática, utilitária, é uma corrente, pensar a ética como utilitarismo, né? E aí a imanência é suficiente para eu ter todos os princípios, né? Quer dizer, o que é bom é o que, quando eu faço um balanço do mal que causa e do bem que proporciona, o bem dá maior do que o mal, aí isso é bom, né? Mas quem julga isso? Não é? O utilitarismo assim, o pecado mortal é quem que vai julgar o que é útil e o que não é útil, não é? Mas a grande questão é se há algo que vai além do imanente. A questão ética não é um tópico, né? Ética não é algo que se opõe à espiritualidade, né? Mas a questão ética, na verdade, é o centro de tudo, o que vale, o que não vale. E a grande oposição é essa questão prática, né? De utilitarismo, uma ética utilitária ou uma ética que pensa a transcendência, o ir além da realidade imediata científica que eu vejo, mexo, não é? E além disso, a ética como no meio aqui, né? Você tem que ter ética na ciência. Hoje, qualquer pesquisa que você faz na universidade tem que passar pelo crivo aí, né? Tem uma comissão de ética que julga, não é? E na política a gente vê que está faltando passar por aí, né? O que é bom, o que é ruim, mas o que é bom e o que é ruim pressupõe uma visão ética, né? O Flanagan não tem hierarquia entre essas dimensões na construção do significado. E o que a gente está pensando é que a ética seria fundamental para todas essas outras dimensões. E inclusive é bom que se diga, né, que o Flanagan, no trabalho dele, em que ele traz essas questões, ele não fala de oposições, né? Ele fala das 6 dimensões, né, para a construção do significado. E essas 6 dimensões, que são essas que estão aí, ele joga as 6 como se fosse uma lista de 6. A gente é que está casando essas dimensões, né? A partir até do próprio texto dele, em que ele fala que antigamente a grande oposição era ciência e religião. Hoje não é mais essa oposição que comanda o que é legítimo, o que não é legítimo fazer.